21h48, de volta com o nosso canal aberto deste domingo, ao vivo, domingo 17 de abril, domingo histórico, Fernando Marco. Domingo histórico. Fernando Marco, o que tu achou do Cunha sendo aplaudido após seu voto Eu acho. na votação do impeachment? Olha, assim, ó, o que eu vou dizer do Cunha, né, cara? Um cara que tem uma empresa chamada Jesus.com, que ele coloca todos os bens lá. Se não fosse para angariar dinheiro, pelo menos para ter imunidade tributária, né? Porque é uma associação religiosa, né? Inclusive, eu quero abrir um parênteses para fazer uma provocação para o nosso querido Dr. Giuliani aqui, de que se acontecer o inevitável e houver mesmo impeachment, isso abre precedente, jurisprudência, inclusive, para a gente pedir o impeachment de Sartori, pela questão das pedaladas fiscais. Inclusive, a minha petição já está pronta, sabe? Eu até precisava de mais um advogado para a gente dar mais uma rebuscada ali, botar mais alguma doutrina, entendeu? Encher mais ali, fazer um documento mais bonito para entrar no dia subsequente ao que a gente está, né, infelizmente, está antevendo o que pode acontecer. Agora, eu acho que tu fez uma pergunta interessante, Rodrigo Stefani, que foi a questão da... como é que tu está te sentindo? Está te sentindo triste? Cara, assim, ó, tu sabe que a primeira guampa que a gente leva, a gente sofre muito, sabe? A primeira vez que o homem é traído, ele vai passar. A mulher... É um embate político de alto nível, uma discussão política. Exatamente. É altamente pertinente. Por favor, continue, Fernando Marco. A mulher tem uma capacidade de resiliência em relação a essas questões de traição, de recuperação, que é uma coisa impressionante. Porque ela foi traída pelo marido, aí a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo, dar um trato no visual. Aí disse, eu vou partir para outra, a fila anda, não sei o quê. Dali a 2 semanas ela está com outro, entendeu? O cara estava na sarjeta chorando, quer voltar para a mulher não quer mais o cara. E na política, como a gente também é muito traído na política, sabe? E na realidade eu tô nessa luta desde 89, quando eu me filiei no PT. Então eu me filiei no PT em 89, eu quase me filiei no PDT do meu querido, saudoso Leonel Brizola, queria muito que estivesse vivo agora, tanto ele quanto o Arraes, né, para ver como é que está se processando essa política hoje, né, no Brasil. Mas aí, lá em 89, eu me filiei no PT, fiquei até 94, aí saí do PT, aí a gente formou o PSB aqui em Novo Hamburgo, que é um partido que eu me envergonho de ter feito parte, né, mas se bem que na época que eu fazia parte, era um partido muito bom, ele se prostituiu, ele degringolou, né, e quem for do PSB pode aí me criticar sem problema nenhum, a gente está aberto para o debate. Agora, a questão de tristeza, hoje eu não sinto mais tristeza, a gente está meio vacinado com isso, entendeu? Porque em 89 eu chorei e sofri muito quando o Lula perdeu para o Collor, sabe? Todas as campanhas que eu fiz para o Lula, que eu estava na rua, que eu estava gastando neurônio, que eu estava me estressando, que eu estava cansado muitas vezes, mas lá firme, às vezes até 4 horas da manhã num bar, porque eu sempre fui músico, né? E aí, às vezes, acordar às 8 da manhã, com 4 horas de sono, para ir para uma outra frente de batalha, como a gente ia, sabe? Então, com o passar do tempo, a gente começa a ficar meio resistente. E resistente também em relação à direita. Porque o que é direita hoje em dia? A direita, hoje em dia, ela representa, não quer dizer que ela seja isso, mas ela representa tudo isso que aconteceu hoje, esse teatro que aconteceu no Congresso, né? As pessoas falando de Deus num farisaísmo. E quem é da igreja entende o que é um fariseu, sabe? Um farisaísmo é o cara aquele, é o cara aquele que se ufana, que fala o nome de Deus, mas que no fundo está pavimentando a sua estrada para o inferno, para abraçar o diabo, para abraçar o capeta, que é o que vai acontecer com essa gente, inclusive Eduardo Cunha, porque eu não acredito que o Eduardo Cunha vai para o céu. Eu não acredito se existisse céu que o Silas Malafaia vai para o céu, sabe? Então, eu não acredito que pessoas que sejam desonestas, que roubam do jeito que eles roubam, corruptos na essência, não acredito que essas pessoas vão para o céu. E, no entanto, está lá o Bolsonaro, o casamento do Bolsonaro, se não me engano, foi o Malafaia que fez a cerimônia do Bolsonaro. Não sei se vocês sabem disso. Então, 281 votos sim, 101 não, faltam 124 votos para o final do impeachment, possivelmente vai se dar ao longo do nosso programa. Eu fui hoje à tarde procurar algumas referências do dia 17 de abril na história. E aí, Cauê, eu encontrei aqui que em 1521 foi o dia que começou o julgamento de Martinho Lutero sobre os seus ensinamentos durante a Dieta de Worms. Inicialmente intimidado, ele pede tempo para refletir antes de responder e lhe é concedido um dia. A Dilma já tá no lucro nesse sentido, né? Nesse mesmo dia na história,
Em 1897 aconteceu o incidente ufológico de Aurora. Teoricamente, a primeira mentira, uma grande farsa da cidade de Aurora nos Estados Unidos, né? Que passou por várias crises e por conta disso criou todo esse engodo, né? Em 1912, tropas russas abriram fogo contra mineiros grevistas no nordeste da Sibéria, matando pelo menos 150 trabalhadores. Em 1941, na Segunda Guerra Mundial, o Reino da Iugoslávia se rende à Alemanha. Já em 1945, as forças brasileiras libertam os nazistas, a cidade de Montese, na Itália. Em 1961, a invasão da Baía dos Porcos. Um grupo de exilados cubanos, financiados e treinados pela CIA, desembarcam na Baía dos Corpos, em Cuba, com o objetivo de derrubar Fidel Castro. Em 1996, o massacre de Eldorado dos Carajás. Pura coincidência, tudo isso, evidentemente. 7 de abril de 2016. Qual vai ser a manchete que a gente vai ler para os nossos netos? Pensando nesse dia de hoje. Cauê, irmão, tu é o jornalista aqui, é tu que faz a manchete do jornal. Mas eu tô falando de história. Canudos. Agora eu tô falando com a gente quer saber qual é a manchete que tu vai dar de hoje, né? Olha, primeiro eu vou ter que passar por um não pode processo palavrão, interno muito grande, porque assim que eu sentar na minha mesa na segunda-feira, eu vou ter que assimilar. Eu vou ter que pensar mesmo tudo isso que a gente está passando e tentar ser o mais limpo possível com o meu leitor. Né? Muitas vezes não se consegue, por isso que eu muitas vezes abro mão de tomar essas decisões assim que envolvem mais a política. Sabe? Porque se eu for repassar toda essa tristeza que eu estou sentindo para o meu leitor na próxima semana, né, vai ter um suicídio coletivo aí em Novo Hamburgo, né? Mas eu penso que... Olha... Mas aí eu te pergunto, Cauê, amanhã o dólar não baixa mais um pouco, a Bolsa de Valores não aumenta um pouco mais? Não está tudo resolvido a partir de amanhã? Como a nossa economia é tão bem estruturada que ela se baseia em meras especulações ou em meros fatos diários, ela não tem um embasamento técnico, estrutural, né? Como vamos falar de risco Brasil, né? A gente sabe do preço das coisas, mas a nossa economia flutua no campo das anomalias, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que amanhã é possível o dólar chegar aos R$3, sabe? Mas é um pensamento baixo, né? É por isso que eu digo, quando eu digo que talvez o melhor para o Brasil seria a Dilma sair, eu penso nisso também. Eu penso que é porque amanhã o dólar vai estar a R$3, porque a Bovespa vai subir 40%, mas não porque a Dilma saindo vai melhorar alguma coisa tecnicamente. Porque quem comanda isso tudo quer que a Dilma saia. E vai deixar de investir se a Dilma estiver lá, sabe? Teoricamente, Armínio Fraga seria o novo presidente, o novo ministro da Fazenda, que é uma coisa que o Temer disse que seria maravilhoso. Com a desesperança mais expressa do Cauê, mas também do Fernando Marco lá no canto. Eu acho... A história sempre tem um problema. A história é capaz de descobrir e ficar descobrindo coisas de 1 milhão de anos atrás. De vez em quando tu vai descobrindo uma coisa nova. Não há certeza. Mas dos últimos 30, 40 anos sempre é mais difícil. A história do tempo presente, a história contemporânea, ela é sempre mais difícil, porque às vezes precisa de um distanciamento maior. E outras vezes, na maioria dos casos, tu está de tal forma envolvido naquilo que tu não consegue te isentar ou te distanciar a ponto de... Mas acho que é possível fazer um exercício com o cenário daqui. A Dilma afastada, em maio, o processo rola até fim de outubro. Está tudo combinado entre eles da seguinte forma: não é para avançar a investigação, nós afastamos a Dilma e fechamos esse troço todo. Nós protegemos o Cunha, nós damos uma insuflada no Temer e nós paramos com a tal de Lava Jato. E já trocaram a comissão de ética para absolver o Cunha. Gente, povo, uma boa parte desse povo que eles botaram para a rua vai continuar cobrando de certa forma. E nós aí, se tiver que botar uma camisa verde e amarela, não tem problema. A seleção, a gente tem algumas guardadas do tempo da seleção. Não tem problema. A gente pode misturar com as nossas camisas também, mas o que eu estou dizendo é que talvez eles tenham aberto, de certa forma,
Eles mostraram o caminho por onde eles mesmos vão ser Mas empurrados. deixa eu entrar, né? Pegar esse gancho. Cara, a camisa nossa é verde e amarela. Na boa. É um erro essa expressão hegemonista do PT. Menos a Sobre o CBF, governo. menos a CBF. Não, CBF é do que é Brasil, um órgão do Brasil, corrupto. cara. Eu, quando não, uma estudei- bandeira do Brasil, Cara, tudo eu bem, estava mas- estudando nos Estados Unidos, tomamos aquele ferro da França, eu estava vendo o jogo nos Estados Unidos, no meio de francês, eu nunca me senti tão triste como brasileiro em ter perdido. Porque eu sou brasileiro, cara. Esse hegemonismo tem que terminar, cara. A nossa camisa é verde e amarela, esse é um símbolo importante. Cada um vista a sua do jeito que quiser, quer ser vermelho de PT, seja. Não, mas eu não vermelho- tenho nada Não é contra problema o verde e nenhum, amarelo não é também, problema nenhum. não é Mas o essa que eu questão. quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O quadro principal é assim, quando tu dissesse assim, 17 de abril de 1912, os russos fuzilaram os mineiros. Cara, a metade dos coxinhas olhou um pro outro e disse assim, viu os comunistas? Gente, começou em 1917. Antes ainda não eram os comunistas, o russo que ele falou era do czar. Era o czar em 1912, né? Isso é que tem que terminar, esta babação, entendeu? Ignorante, burra, preconceituosa. Tu tem dúvida, Rodrigo, quando tu disseste isso? Porque não foi a tua intenção. Em 1912, os russos fuzilaram os mineiros. Vê os comunistas e ainda comeram umas criancinhas. Eu gosto da história. Não, né? gente, calma. Mas é aquilo que eu te falei, as pessoas estão buscando hoje apenas reforçar suas opiniões. Elas não estão abertas a um debate. Né? Ninguém hoje vai olhar o nosso programa e tirar uma conclusão de tudo que a gente falou aqui. Né? Mas no momento se salva uma frase, porque amanhã na mesa de bar eu vou poder dizer, tu viu que em 1912 lá, aqueles comunistas desgraçados fuzilaram um monte de mineiro Mas lá. eu achei mais legal aquela do Martinho Lutero ali, da história da reforma ali. Eu achei legal. Só que o Lutero, aí nós temos que entender o seguinte, quando o Lutero faz isso e ele publica suas 85 teses, nunca esqueça, por que se chama os protestantes de protestante? Porque Lutero protestava? Claro que não. Quem protestavam eram os príncipes alemães, contra a excomunhão que a Igreja Católica dava a Lutero. Portanto, quem protestava eram os Vamos poderosos. aproveitar esse teu gancho, Calma. então. A derrota do PT no dia de hoje, ela é uma derrota sofrida não contra a classe política, mas contra a classe média? A derrota de hoje é uma derrota do povo brasileiro com a sua Constituição. Mas isso não tem a ver, Ney, exatamente com o fato da presidente Dilma dialogar muito pouco com a classe média, explicar o momento que está se vivendo? Não, isso tem a ver com o fato da Dilma não ter tido o jogo de cintura suficiente que teve o Lula para agradar também o andar de cima. O nosso governo, embora tenha avançado na série de questões, ele não mexeu em questões básicas, não mexeu na reforma agrária, que qualquer país capitalista fez reforma agrária em governos burgueses. Nós não fizemos até hoje. Nós não conseguimos mexer ainda num raio de uma tarifação de imposto de renda que tarifa salário, mas não tarifa quem ganha acima de 100, 200 mil reais. Eu não tarifa empresário, eu não pago imposto. Quanto mais a pessoa ganha, dividendos. menos ela paga. Menos significa proporcionalmente o que paga de imposto à medida que a pessoa ganha mais. Então, tu poderia facilitar e cobrar imposto de renda a partir de 15 mil reais ou de 20 mil reais e tarifar em cima. Mas o nosso governo, pela sua composição, pela sua aliança de classes, não conseguiu fazer. Mas eu acho, voltando ao gancho que eu estava explorando antes, a ideia que eu estava indo, que é difícil o afastamento da Dilma e que, concordando com o Giuliani, nós vamos ter um volta a Dilma muito antes de outubro. Porque essa juntação que se fez ali não resiste um mês de governo. E a economia, mas claro, gente, a economia, ela tá como tá, não é porque a Dilma foi arrogante ou incompetente, que foi arrogante e incompetente. A economia está posta, por exemplo, a desinflada da commodity petróleo está sendo um problema enorme no mundo. Um dos problemas da Venezuela não é só o bolivarianismo, é a commodity de petróleo que despencar. Então, assim, assumiu o Temer. Cara, o Temer não é nem respeitado dentro do PMDB. Tu acha que as coisas fora do Brasil, o Temer... Ah, não, agora é o Temer, agora vamos aliviar. Não é assim que funciona. Os agentes econômicos são lentos. Os agentes econômicos, os elementos de constituição de fidúcia econômica são lentos. Agora, se tu me perguntar assim, o que tem de torcedor que vai esperar na terça-feira para fazer uma aplicação de overnight, ganhar 100 milhões de reais, aí isso vai ter. Pode escrever que na quarta-feira ele começa a guardar a camiseta dele, olhar para o espelho e dizer assim, o que eu fiz? Quando ele verificar que a comissão de ética da Câmara dos Deputados se reunir e absolver o Cunha,
porque já mudaram 2 deputados que dá maioria para ele, aí ela vai dizer, mas o que é que eu fiz? Agora, tu sabe o que me preocupa? Quando tu bota numa pesquisa eleitoral e o Bolsonaro aparece com 8% dos votos. Isso é inédito na história do Brasil. Mas isso não Isso é preocupa. inédito. Eu acho que esse nicho, como o Rodrigo sempre faz questão de descartar, ele é muito raso. E ele não passa dos 20%, 25%. Mas 20% é apavorante. Olha, Ok, gente, mas o não é a Bolsonaro- maioria. Assim, um candidato a presidente faz 20%, Um cara olha que- a bancada que ele puxa. Um cara que há pouco tempo, a gente acabou Quem de... não, antes, quem não né? chega a 20%? 25%? O Bolsonaro. Não, minha aposta é que ele não passa de 15%. De 15? É, Minha eu- aposta é que ele não passa. um porque o cara que teto dele é acabou 15%. de defender em rede nacional o maior torturador do Isso, Brasil. mas se tu pegares, por exemplo, os Le Pen, como eles dizem na França, que não fazem mais do que 15%, a capacidade de desconstituição de políticas inclusivas no Estado francês é absurda. Fala da raivosidade A deles. raivosidade, o xenofobismo, a xenofobia. Essa raiva toda ela tende a se amenizar um pouco a partir de agora? Eu acho que tende a se acirrar. Tu acha que a partir de Eu acho agora é campo de batalha Acho mesmo? que pode virar campo de Até batalha. porque, até porque é a Acho que sim. clássica luta de classes, né? Eu acho que isso aí vai se exacerbar agora, na medida em que... Mas Se acontecer o que a gente está vendo aqui, o que acontece? Movimentos sociais na rua, porque ninguém vai ficar quieto. Né? Eu acho que vai ter uma resposta muito grande dos movimentos sociais, né? Vai se pautar, principalmente quando o pobre começar a perder. E outra, aí eu vou dar uma de Marilena Chauí, a classe média. A classe média sempre vai chorar. Tá? A classe média sempre vai chorar pelo seguinte, porque o pobre, ele sempre vai ganhar algum benefício, alguma Fernando Marco, a sempre classe tem uma média estava política social. contente até outubro de 2014. Não. Estava ali. A classe média estava animada, contente, A Marlene feliz. fala exatamente isso. Mas- a classe média estava contente porque podia ir para Nova York, comprar Então, camisa, isso aí, babá. isso aí. E isso bastava Mas ela, né? Sim. Naquele momento, só o era que só basta isso. para a classe média. Consciência, isso não existe na Exatamente. classe média. A classe média é E aí eu ignara. quero dizer, a classe alta, rico, tá, ele- 300 votos sim, 104 de certa não, forma, falta 109 Está votos. sempre se beneficiando com alguma política. Sempre tem um BNDES, sempre tem alguém ali com incentivo fiscal, com não sei o quê. Pobre mesmo, né? Está lá com uma política social ali que está contemplando. A classe média é que se acha a pagadora do Brasil. Eu pago os impostos. É o camarada que diz assim, eu pago meus impostos, eu tenho direito a ter minha calçada limpa, não sei o quê. Se ele vê uma praça suja, ele não vai reunir um grupo de pessoas ali, não, vamos limpar essa praça. Não, vamos ele fazer- suja a praça. Até porque isso dá um sentimento de empoderamento do local, até porque expulsa vagabundo daquele local, então nenhum classe média faz isso. Ele vai lá ou vai para uma rede social e reclama que é. Né? Como tem aqui, volta e meia, a gente vê por aí pessoas atrás de um moita desse tamanho. Olha que a moita, que pouca vergonha essa moita aqui. Mas pega uma foice, limpa a moita, ou liga para a prefeitura para 156. Quer dizer, aí transformar. E as pessoas não estão preparadas para a democracia. Essa que é a verdade. Ninguém está preparado para. Principalmente a classe média não está preparada para a democracia. A democracia só vale se me contemplar no que eu preciso aqui, o buraquinho da minha rua aqui na frente, entendeu? Se isso aqui estiver legal, o resto que se exploda. Deixa eu só dizer um negócio assim, eu acho que a gente está terminando o programa, eu queria dizer assim, ó, eu acho que Vamos ainda para um último intervalo. por exemplo, a Dilma, ela cometeu erros políticos infantis. O primeiro deles foi tentar limpar o Lula do gabinete presidencial na troca de governo. Ela fez isso. Quando levou o Pepe, nada contra o Pepe, adoro o Pepe Vargas, acho um senhor deputado, mas do ponto de vista de representação política, não vamos nem. Então, quando a Dilma ela começa a limpar o lulismo de dentro da presidência da República, ela perde a capacidade de articulação e de diálogo, especialmente com as forças políticas de São Paulo. Saindo de lá e vindo para a penúltima semana, é inaceitável que se veja dentro da presidência da República a fala daquele sem terra, dizendo que vai invadir, que vai fazer, que vai acontecer. Isto é inaceitável, por uma razão muito simples. A presidência da República é de todos nós. Não é de um pedaço, não é de outro pedaço. E aquilo simbolicamente demonstrou, junto com ela, né, que ela fatiou a presidência da República para um pedaço do Brasil. Ela foi eleita como presidenta de todos os brasileiros, com 54 milhões de votos, e não como presidenta para um pedaço dos brasileiros. Se ela não se der conta disso que vai acontecer hoje, eu imagino que
o pró-golpe aí faz 360 votos. Se ela não se der conta disso entre amanhã e a votação no Senado, né, as coisas vão ficar muito difíceis. Acho que o Brasil se convulsiona, acho que há setores sociais que têm toda a razão do mundo para temer a retirada de direitos, a questão da inclusão do negro. Tem espaço para isso, Gil? Coxinha não sabe fazer política. Quem não é coxinha sabe fazer política. Tem muito espaço para isso. Retroceder é isso. Retroceder ou avançar? Essa é a Vamos discussão. continuar. Só comentar, eu entrevistei o cara que representou Novo Hamburgo no 7º Congresso de Sindicatos Internacional agora no Uruguai, na semana passada. E ele disse só saindo daqui para a gente poder perceber o quanto o Brasil está avançado em relação a toda a América Latina. Ok. Por mais que a gente reclame, né, ainda estamos na frente de todas essas questões. 22 horas e 9 minutos desse dia 17 de abril, esse domingo histórico. A gente vai para o nosso último intervalo e volta para o espaço final do nosso canal aberto de hoje.